Bitcoin que se encaminha para um fechamento semanal histórico, abaixo de 60 mil dólares e abaixo da média de 200 semanas. Pois bem, vamos observar o que o gráfico mostra para nós dessa história toda que o Bitcoin está aprontando, fechando abaixo da sua principal linha de suporte de todos os tempos. Bom, Bitcoin que vem e perde a região de 65.500 dólares, perde a região de 63.300 dólares. Regiões são essas, regiões que são suportes, pois são o topo do ciclo de 2021 no gráfico semanal e no gráfico de 2 semanas. Então aqui nós temos o interesse de defesa dos compradores, pois uma região importante que pode determinar se o preço vai andar abaixo ou acima dessa faixa de preço. O que a gente viu também acontecer nessa zona de acumulação. O preço vinha acima, tentava se manter, não conseguia, andava abaixo, e este meio era a faixa onde o preço ele realmente decidia para que lado estava indo, fazendo a tentativa de romper para alguns dos lados. Então aqui nós temos a possibilidade de estarmos vendo uma tentativa de retorno há 2 semanas atrás desta linha rompida e agora não conseguiu, veio para baixo, rompeu abaixo e rompendo também a média de 200 semanas, o que aumentaria muito a probabilidade, se na semana que se abre agora, se o preço não retornar aqui, o preço então ele tentaria só uma recuperação da média de 200 períodos e continuaria vindo fazer fundos mais baixos. Porém, também ele pode sim se encaminhar para uma queda direta deste ponto, ele apenas dar continuidade nas baixas, pois não necessariamente ele precisa fazer esse reteste do movimento dos 63 mil e da média de 200 períodos nesse momento. Mas precisamos observar também que existe a divergência de RSI, pois o preço ele vem fazendo os fundos mais baixos, ele vem se encaminhando para baixo, enquanto o RSI está se mostrando o encaminhamento acima. Ou seja, estamos numa zona de formação de fundo do ciclo. E uma zona que, historicamente, é sempre apoiada pela média de 200 períodos, e pensando numa compra cíclica, é um ponto interessante e que os investidores olham realmente esse ponto como uma zona de compra e de defesa das posições. No gráfico mensal, ele mostra aqui uma versão interessante, que é o apoio da média de 50 meses, na casa dos 59.200 dólares. Então o preço ele perde a média de 200 semanas, mas se apoia na média de 200 meses. E também apoiado aqui por uma faixa de suporte horizontal mensal, que está aqui na casa de 58.800 dólares, que é este topo, primeiro topo formado de 2021, no mensal, corpo fechado, este fundo que desencadeou o rompimento da resistência dos 69 mil dólares da época. Então, aqui nós temos uma zona de defesa de preço. No gráfico de 3 dias, nós podemos observar que existe um padrão interessante que pode estar sendo formado, pois temos o estocástico mostrando um cruzamento de médias neste ponto, onde o preço tenta fazer uma recuperação e ele não consegue dar continuidade acima da faixa dos 30 pontos e cruza novamente para baixo, mostrando uma fraqueza e a divergência do RSI também de forma clara aqui, mostrando que existe um interesse comprador, porém que foi sem sucesso e não teve força para dar essa continuidade. Se nós pegarmos aqui o topo e traçarmos uma linha, nós vamos enxergar uma linha de tendência de baixa sendo formada neste ponto e também deste ponto para este ponto, o que caracteriza uma cunha descendente. Cunha essa que tem uma probabilidade maior de rompimento acima. Então o preço bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo e em algum momento ele vai sair para cima. Mas isso não quer dizer que ele não possa ficar preso aqui dentro,
por mais algum tempo antes de sair. Então, temos essa possibilidade desta cunha descendente no gráfico de 3 dias. No gráfico diário, ele nos mostra algumas evidências aqui também, que podemos estar tratando até mesmo de um canalzinho de baixa. E este canal, sim, aí levaria o preço a faixas inferiores. Então, este canalzinho, vamos ajustar aqui, este canal de baixa, a gente vê que o preço nesse momento está brigando ao centro do canal e que o fundo desse canal estaria aqui abaixo dos 50 mil dólares, pegando aqui até uma confluência na casa dos 45 mil dólares. Então, essa região, com certeza, vai ser uma região que teremos a formação do fundo do ciclo do Bitcoin. Lembrando que a ideia não é adivinhar ou ter uma bola de cristal para dizer que estamos formando esse fundo no preço exato, mas sim os indícios de que o fundo está sendo formado, e isso é um processo, pois precisamos estar preparados às eventuais movimentações do mercado e não tentar adivinhar essa movimentação. Então, o preparo é o mais importante. E para o investidor, ele existe pontos de interesse de compra para que seja feito uma compra fracionada no fundo e depois, posteriormente, as vendas fracionadas nos indicativos de topo. É isso que faz o lucro do investidor aparecer dentro desse mercado, aproveitar a movimentação. E essa movimentação, ela nos indica que possivelmente estamos numa formação de fundo e que este fundo pode estar próximo. Porém, temos faixas abaixo a ser observadas. No RSI diário, a gente confirma a divergência, assim como no estocástico lento do gráfico diário, olha só, aparecendo um gatilho, um cruzamento dentro dessas médias no fundo. E isso pode ser um indicativo que a força do movimento, a força compradora do movimento, está tentando começar a atuar. Então, um movimento muito indefinido. O que precisamos observar aqui em primeiro momento é se teremos força para recuperar pelo menos esses fundinhos anteriores aqui, para que o preço ele comece a apresentar algum tipo de força e de reação. No gráfico de 4 horas, nós temos aqui um outro cenário. Um cenário interessante que também mostra uma linha de tendência de baixa sendo cruzada, que podemos até puxar aqui do ponto de baixo e trazer aqui que também configura uma característica de cunha descendente. Ou seja, este fundo atual formado na casa dos 59 mil dólares é um fundo que não pode ser perdido nesse momento para não ter as continuidades das quedas e as confluências de confirmação de perda de média de 200 semanas, a perda momentânea da média de 50 meses e o fundo anterior deste movimento, que foi marcado no dia 5 de junho. Então temos um suporte a ser defendido aqui na casa dos 59 mil dólares. Se a gente vê o preço fechando dia ou semana abaixo de 59 mil dólares, a força vendedora vai estar atuando e provavelmente a gente veja o Bitcoin fazendo um caminho de algumas semanas, alguns dias, abaixo desta faixa delimitada com essa marcação amarela. E aí podemos vir a esses pontos de interesse que seria na casa dos 54 mil dólares, e se não segurar esses pontos aqui dos 54 mil dólares, aí sim nós estaríamos falando de pontos mais abaixo. Pontos esses que seria na casa dos 52 mil dólares e posteriormente também esse suporte horizontal na casa dos 49. Podemos sim estar encaminhando para níveis mais baixos? Tem espaço para isso, tem espaço para vir aqui nos 45, 44 mil dólares se a força vendedora continuar atuando abaixo desses níveis de preço. Mas nada definido e a ideia é, vamos se preparar, pois o Bitcoin ele pode estar nesse momento armando o próximo forte movimento dos seus próximos dias, próximas semanas e próximos meses dentro dessa formação de fundo. Para falar aqui em alta,
a gente tem que pensar em alguns pontos importantes. Pontos esses que a gente sabe que os 67 mil foi complicado e continua sendo. Então, essa faixa dos 69.200 dólares é uma faixa que, se não passar dela, a gente não tem um âmbito comprador atuante desse movimento. Assim também como podemos ver aqui, pegando a curtíssimo prazo aqui desse fundinho mais alto, até o topinho mais alto até o fundinho aqui, a gente vê que qualquer reação começa acima dos 62.500 dólares, que é essa região de topo anterior. Então, nada feito pensando em alta, se não recuperar aqui a casa dos 62.500 dólares, 63 mil, rompendo os 64 e vindo acima dos 65 mil. E só falamos de algum tipo de reversão mais sólida se de fato o preço conseguir passar acima dos 67 mil dólares. Então, antes deste ponto, dos 67 mil, nós precisamos observar o suporte mais importante, 59 mil, resistência mais importante nesse momento, 67.200 dólares. Então, essa semana promete, nós precisamos fechar a semana, dias abaixo de 59 mil para ter a confirmação dessa perda da média de 200 dias. Ou precisamos fechar dias e semanas acima da faixa de 67 mil dólares para confirmar que a força compradora voltou a atuar. Se esse conteúdo te agrega em conhecimento, deixa teu like, deixa o seu gostar nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações, pois o conteúdo aqui ele é diário, ele vai numa sequência, para que você entenda a nossa linha de raciocínio. Também coloca nos comentários aonde você acha que o preço vai e o porquê. E lembre-se, não é uma recomendação de compra nem venda, mas sim um preparativo, pois conhecimento hoje, liberdade amanhã.